Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos tecer algumas considerações sobre o nível de dificuldade das questões tipo ENAD. Basicamente nós teremos três tipos ou três níveis de dificuldade: o simples, o médio e o difícil. E cada um desses níveis de dificuldade necessita de habilidades, né? De capacidades tanto da parte de quem está elaborando a questão, quanto da parte de quem vai responder a questão. Então eu dei uma estudada aí em todos esses aspectos didáticos e pedagógicos e fiz esse resumo aqui para a gente poder entender como é que funciona. Então aqui do mais simples, que é o núcleo central, até o mais difícil, as habilidades do avaliado e do avaliador vão crescendo, né? Vão somando. Por exemplo, eu tenho uma questão simples aqui, né? A questão simples demanda do aluno, do avaliado, leitura, interpretação e execução de um comando simples, né? Então, por exemplo, você quer que ele calcule o volume de um prisma. Só que a gente não faz isso diretamente, né? Quando a gente vai elaborar a questão, nós temos que colocar esse prisma dentro de um contexto. Por exemplo, você começa a questão dizendo assim: um edifício de múltiplos pavimentos deve ter um reservatório para prever falta de água pela rede durante 2 dias, né? E aí você vai acrescentando mais informações no contexto, dizendo que as pessoas consomem em média 120 litros de água por dia. Considera-se que cada família tem em média 4 pessoas. Aí você começa a dar dados da questão. E fala: num edifício de 4 pavimentos, com 4 apartamentos por andar, considerando que eu necessito calcular o volume de água para 2 dias, né? E aí você lá no final coloca assim: calcule o volume de água para 2 dias, né? Ou o volume de água deve ficar entre tantos e tantos litros. E aí ele tem toda a necessidade de fazer a leitura do contexto, interpretar. Da interpretação ele retira os dados, né? E da interpretação ele vai retirar o comando, né? O que a questão realmente quer que ele faça, que é calcular o volume, né? E aí vem a execução, ele calcula o volume e responde. Mas basicamente a questão é: calcule o volume do prisma tal. Só que aí você não faz isso como a gente fazia antigamente, não coloca isso em uma linha só, né? Calcule o volume do cilindro, aí dá o raio da base e a altura. Não é isso. Você você vai dizer em que contexto esse volume está inserido. Então pode ser uma piscina, pode ser um reservatório, enfim, tem que ter todo um texto. Mais tarde a gente vai mostrar um exemplo de uma questão simples, né, que tem o contexto, os dados e o comando, e a leitura, interpretação e execução por parte do aluno. Essa é a questão simples. Eu vou para um novo nível de questão, que é a questão intermediária, ou a questão média. A questão média, além da leitura, da interpretação e da execução que tinha na questão simples, vai demandar que o avaliado faça uma associação para depois fazer a execução, né? Então, normalmente, o avaliador, além de colocar contexto, dados e comando, ele acrescenta elementos de associação. Ele coloca gráfico, textos, figuras, né? Então, por exemplo, você pode colocar uma tabela de incidência pluviométrica, né? E pedir para que ele dimensione um duto de drenagem. Ou seja, ele vai ter que ler, só que aí você faz o contexto. Na cidade de Goiânia é muito comum o alagamento, porque não tem drenagem, a drenagem é muito importante. Aí você vai colocando todo um contexto do que é drenagem, e ele vai lendo. Lá no meio desse contexto de drenagem, você coloca assim: o gráfico da figura 1 mostra a precipitação média
nos últimos anos na cidade de Goiânia, com picos em tais meses. Aí você já, no texto, ele tem que ir associar o que você está falando a partir da leitura do gráfico. Então ele tem o texto e o gráfico. Então ele vai ter que fazer duas coisas, né? Não é só uma interpretação simples, vai ter que associar, porque o texto está remetendo ele ao gráfico. E aí, depois dessa associação, ele pode ser, tem que ter dois elementos, ou dois textos, ou um texto e um gráfico, ou dois gráficos, ou texto, gráfico e texto, enfim, tem que ter dois elementos, né, para que ele possa fazer a leitura, a associação, a interpretação e a execução. Então você pode botar uma tabela, uma figura, tudo isso inserido dentro de um contexto. O contexto é sempre obrigatório, porque seja qual for o nível de dificuldade da questão, ele vai ter que fazer leitura e interpretação sempre, né? Então você vai colocar dois elementos para ele associar o texto com o gráfico, associar o texto com a tabela, né? Mais tarde a gente coloca uma questão média para que a gente possa identificar esses elementos de associação. O nível difícil, que é o nível difícil de uma elaboração de questão tipo ENAD, além da leitura, interpretação e execução que tem na questão simples, além da associação e da execução que vai ter na questão média, eu vou acrescentar análise e escolha, né? O aluno, nós vamos ter que avaliar a habilidade dele analisar e decidir. E aí podem ter várias questões complexas, geralmente é uma situação, um problema que é colocado. Então você coloca assim, o aterro sanitário da cidade de Goiânia fica localizado em tal lugar, mas isso está gerando tais problemas. E a prefeitura está fazendo um estudo para fazer um novo aterro sanitário. E aí você coloca todos os elementos contextuais de aterro sanitário e coloca um gráfico com um mapa. Aí já é onde ele vai fazer a associação. E no gráfico com o mapa você vai fazendo algumas rotas ou algumas regiões. E a partir daí você coloca as opções para ele decidir, né? Então, com base nos dados apresentados, aí você coloca assim, opção A, a rota que passa por tal posição ou posicionamento em tais coordenadas ou em tal região não é possível por causa da proximidade do aeroporto, ou vai gerar, enfim, você coloca opções que ele tem que decidir, né? Outra situação, problema muito comum, você coloca assim, o canteiro de obra, você coloca a foto de um canteiro de obra, né, associada a um texto dizendo que, olha, a construtora tal está desenvolvendo um estudo para otimizar o canteiro de obra, e para que essa otimização ela aumenta a produtividade, enfim, você faz toda uma consideração sobre o canteiro de obra. E aí você mostra uma foto, duas ou três fotos, ou um croquis de um canteiro de obra, para que ele possa analisar aquele croquis e escolher entre as afirmativas que você vai fazer logo em seguida, né? Então você coloca assim, considerando o canteiro de obra apresentado na foto tal, aí você coloca algumas afirmativas. O almoxarifado está numa posição inadequada por causa disso e disso, ele vai ter que julgar isso, se é verdadeiro ou falso, ou se você coloca assim, qual a melhor solução para otimizar o canteiro da foto. Aí você coloca várias opções, né? E ele vai ter que escolher uma delas, né? Ele vai ter que escolher uma delas. E então esse tipo de questão ele demanda análise, decisão, e a parte do avaliador, além dele colocar contextos, dados em comando, além dele colocar elementos gráficos, tabelas e figuras, ele tem que colocar uma situação, um problema, a partir da qual o aluno ou o avaliado vai fazer sua decisão. Então a gente apresentou aqui simplificadamente os níveis de complexidade das questões tipo ENAD. Tem a questão simples, a média e a difícil, né? Numa oficina ou num vídeo futuro a gente vai mostrar exemplos dessas questões, onde vocês possam identificar claramente o contexto, o dado, o comando, os elementos de associação e, no caso da questão difícil, a situação problema.
Um grande abraço a todos e até a próxima.